Queridos de Deus, o texto que ora lemos, o capítulo 14 do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, é um dos textos dos Evangelhos de Jesus que nos traz o entendimento pleno do que era a vida, o propósito e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso lembrar a revelação que Paulo tem de Jesus, quando escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 5, Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que mesmo sendo Deus, porque Jesus é Deus, não teve por vaidade ser igual. Antes, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma humana. Partindo deste entendimento, você percebe que em Jesus, tratando-se da plenitude do seu ministério, Jesus é plenamente homem. Ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma humana. Lembra do que está em João, capítulo 1, versículo de número 12, ou versículo de número 14. O texto diz que o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. O verbo aqui é a palavra é Cristo. Então Jesus se fez carne, ou seja, eu estou falando da sua humanidade. Quando eu falo da humanidade de Jesus, eu estou dizendo para alguém que me ouve que Jesus, como homem, tratando-se de sua natureza humana, olha a revelação de Paulo, ele humilhou-se a si, esvaziou-se a si, tomando a forma humana. Então, tratando-se da humanidade de Jesus, Jesus, como homem, ele estava sujeito às mesmas necessidades, às mesmas vontades, aos mesmos desejos, aos mesmos pensamentos, emoções, sentimentos, paixões, necessidades que qualquer outro ser humano. E mesmo Jesus estando sujeito a uma humanidade, ele decidiu ser fiel a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Jesus é plenamente homem, mas Jesus também era plenamente Deus. E eu fiz esse arrudeio para que você entenda o que acontece no capítulo 14. Porque eu estou falando de um Deus. Porque Jesus é Deus dentro de uma natureza humana. O capítulo 14 que lemos traz esse contraste da humanidade, mas também as evidências de sua divindade. Vou de novo. O capítulo 14 traz a sua humanidade, como também as evidências de sua divindade. E para que você entenda o que eu estou a dizer, o capítulo 14 começa com a morte de João Batista. João é decapitado, versículo 1 ao 12. No versículo de número 12, a notícia da morte de João chegou até Jesus. E Jesus, a partir do capítulo 14, versículo 13, Jesus vai mostrar-nos as características de sua humanidade. Jesus sente a dor da perda. Até porque Jesus acabou de perder alguém, primeiro, que ele amava. Segundo, que havia um vínculo ministerial entre Jesus e João. Você lembra que João é o precursor? Foi João quem introduziu o ministério de Jesus. Foi João que nele se cumpre a palavra, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Salvador. Além do propósito ministerial entre eles, João também era primo de Jesus. Ele era filho de Isabel. Isabel era prima de Maria. Então Jesus está perdendo alguém que ele amava. Aí você entende o versículo 13.
O porquê que Jesus decide sair do meio da cidade, sair do meio da multidão, sair do meio de gente. Olhe para mim, Jesus é alguém que era extremamente relacionável. Se tinha alguém que gostava de estar no meio de gente, era Jesus. Para Jesus decidir se isolar, entrar num barco, procurar o deserto mais longe que ele pudesse chegar, é porque de fato Jesus não estava bem. Isso aqui é uma clara evidência de sua humanidade. Hoje, pela tarde, eu fui ao sepultamento de uma mãe, uma das mães espirituais que eu tinha no meu ministério, e ninguém está preparado para perder, nem Jesus estava. A humanidade de Jesus é revelada, e aqui já entra a primeira lição. Versículo de número 14, o texto diz que quando ele chegou no deserto, ele está em luto. Quando Jesus chega no deserto porque ele queria chorar, quando ele chega no deserto porque ele queria ter um tempo a sós, quando ele chega no deserto porque ele perdeu o João Batista e não pôde fazer por João absolutamente nada, quando ele chega no deserto, versículo 14, ele viu uma grande multidão. E quando Jesus vê a multidão, pega a palavra, Jesus poderia fazer uma corrente de contenção com os 12 discípulos e dizer: hoje eu não vou curar ninguém, hoje eu não vou orar por ninguém, hoje eu não vou atender ninguém, hoje eu não vou abençoar ninguém. Por quê? Porque eu estou mal, eu estou em luto, eu acabei de perder João, meu primo, João, o Batista, o que introduziu o meu ministério. Jesus poderia mandar um mensageiro e se trancar ou ficar isolado na proa do barco e dizer: avisa a multidão que hoje eu não vou dar atendimento, não vou fazer culto, não vou realizar uma cruzada. Pastor, por quê? É compreensível? É justificável? Jesus estava em luto, acabou de perder alguém que ele amava. Só que o versículo 14, olha o texto: e vendo a multidão, moveu-se de íntima compaixão por ela e curou os seus enfermos. E curou os seus enfermos. E curou os seus enfermos. Uma das definições da palavra compaixão é a capacidade de se colocar no lugar de alguém. Acorde alguém: esse lugar vai tremer, eu estou sentindo graça para pregar, mas me ajude a introduzir essa palavra. Olhe para alguém que está do seu lado e já libera essa palavra para ele ou ela, mas libera uma palavra profética para alguém que está perto de você. Diga para ele, diga: a sua dor, diga: a sua dor, diga: não é maior. Diga que o seu propósito, diga: a sua dor não é maior. Quando o texto diz que Jesus sentiu íntima compaixão, Jesus olhou para a necessidade da multidão e mesmo ele estando em luto, Jesus decidiu curar todo mundo. Mesmo estando em luto, Jesus decidiu atender aquela multidão inteira. E se você continuar o texto, você vai ver, Jesus não só curou, Jesus pregou para eles. Jesus não só pregou, Jesus alimentou, porque o contexto da multiplicação dos pães está aqui. Jesus alimentou toda aquela gente, e não é uma pequena multidão. Se você ler o versículo 21, o texto diz que só dos que comeram foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Dá para imaginar essa igreja lotada só de homens e fora as mulheres e crianças. Jesus atendeu todo mundo. O texto que eu li prova isso. Versículo 23, e despedida a multidão. Jesus só saiu do deserto depois de atender a última pessoa. Pastor, mas ele não estava em luto? Estava. Ele não estava tendo um dia mau? Estava. Porque todos nós estamos sujeitos ao dia mau. Todos nós estamos sujeitos a sentir dores, a perda, ao luto. E eu aprendo algo com Jesus aqui. O que, pastor? Luto não se anula, luto se vive. Vou de novo. Luto não se anula, luto se vive. O texto que eu li prova, porque depois que ele despede a multidão, olha o texto, ele subiu para o monte à parte, ele subiu para o monte sozinho e passou a noite inteira
inteira orando. Olhe para mim, prepare para receber. Ele foi para o deserto para viver o luto, só que ele viu a multidão, e quando ele viu a multidão, ele entendeu: o meu propósito é maior que o meu sofrimento, o meu propósito é maior do que a minha dor, a minha missão. Eu estou com uma palavra: a minha dor não anula a minha missão, a minha dor não anula. Aqui está a primeira lição para alguém. Eu vim como boca de Deus para dizer para alguém: você pode estar sentindo dores, você pode estar passando por momentos difíceis, você pode estar enfrentando desertos, vales, lutas e provas. Cada um aqui sabe como chegou dentro desse ambiente, só você sabe os desafios. E eu não sei, isso aqui é abrangente, mas prega Deus na minha boca para dizer para alguém: a hora não é agora para você parar, a hora de desistir não é essa. Pelo contrário, as dores estão dentro de uma vontade permissiva de Deus, porque aquilo que não tem poder para te parar, aquilo que não tem poder para te destruir, aquilo que não vem para te matar, vem para te experimentar, vem para te deixar mais forte, vem para te deixar preparado. Alguém já levantou a mão para crer? E eu já vou liberar a palavra profética. Deus me trouxe aqui para te dizer: essa dor não veio para te paralisar, essa dor veio para revelar o propósito que você carrega, essa dor veio para revelar o propósito que está em você. Então você tem uma clara evidência de sua humanidade. Agora olha que coisa linda. O texto começa com dor, com luto, com morte, com perda. O texto começa com sofrimento, mas no mesmo texto que começa com dor, com luto, com perda, com sofrimento, é o mesmo texto que Jesus operou os grandes milagres do seu ministério. É no mesmo contexto da dor que ele multiplicou pães e alimentou uma multidão inteira. É no mesmo contexto da dor que ele curou todos os enfermos daquela multidão. É no mesmo contexto da dor que Jesus andou sobre as águas, subjugando a lei da natureza. É no mesmo contexto da dor que ele entrou no barco, que a tempestade se acalmou. E quando tu acha que já tem milagre demais, o texto termina dizendo que quando ele chegou do outro lado, os enfermos tocavam-lhe suas vestes e eram curados. Os enfermos tocavam. Alguém já levantou a mão para crer? Eu estou com uma profecia para entregar. Prega a Deus na minha boca. Assim como esse texto não terminou como começou, na tua vida não será diferente. A tua história não termina como aparentemente ela começou. Alguém ali levantou a mão para crer? Eu vou liberar a palavra. Ei, esse culto para alguém aqui hoje também não termina da forma que ele começou. De repente tu chegou aqui, eu não sei a dor de lá para cá, mas ainda bem que tu veio, porque depois que tu entrou por essas portas, o céu disse: é agora que eu vou falar, é agora que eu vou agir, é agora que eu vou abençoar. Eu estou no culto da vitória, e só quem crê nesta palavra, levante a mão, porque 2026 na tua vida também não vai terminar como aparentemente começou. Quando você chegar no final, vai ter milagre para você contar. Quando você chegar no final, vai ter testemunho para você contar. Quando você chegar no final, tu vai ter caminhado sobre as águas. Quando tu chegar no final, você vai ter visto curas na tua casa. Quando você chegar no final, haverá multiplicação de Deus no meio da tua necessidade. Se tem alguém para crer, levante a mão do terceiro andar. Faz o barulho que o diabo não gosta. Aleluia. 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 É um contraste. Você vê as evidências de sua humanidade, um Jesus enlutado, mas você também vê as evidências de sua divindade, um Jesus que tem tanto poder, que ele faz até o impossível se tornar possível, mas a sua palavra não cai por terra. A segunda lição que o texto nos ensina: o milagre da multiplicação está dentro desse contexto. Antes do versículo 23, lembra do monte? Ele subiu ao monte para orar. Tem um versículo 22. Você pode olhar comigo o versículo 22? Se quiser colocar na tela, por favor. Mateus 14, 22. Eu estou preparando o cenário para entregar o que Deus colocou no meu coração para essa noite. E logo,
Logo aqui é imediatamente. Vamos entender? Ordenou Jesus que os seus discípulos, pastor Silas Filho, entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, ou para outra banda, enquanto guarda isso, enquanto despedia. Você leu comigo o texto, versículo 23 é a nossa base. Versículo 23, Jesus despede a multidão. Só que versículo 22, Jesus despede os discípulos. Percebeu? Jesus primeiro dispensa os discípulos, para depois dispensar a multidão. Calma aí, pastor. A ordem está invertida. Porque deveria ser primeiro dispensa ao povo, para depois o protocolo. Primeiro o povo, para depois os obreiros. Primeiro o povo, para depois o staff. Primeiro o povo, para depois os discípulos. Só que aqui está a segunda lição. Qual, pastor? A primeira, a sua dor não é maior que o seu propósito. Vamos lá? A primeira lição, a sua dor não é maior que o seu. A segunda lição está aqui. Por que Deus permite as dores? Porque você só vai descobrir quem são as pessoas que realmente estão com você. É no dia que você mais precisar. Você não descobre quem é quem quando você está pagando o lanche. Você não descobre quem é quem quando você tem alguma coisa para oferecer. Você não descobre quem é quem quando você está numa posição favorável. Você só vai perceber quem são as pessoas que estão caminhando contigo quando você começar a entender que tem muita gente do teu lado, mas nem todo mundo está alinhado com o propósito que você carrega. Vou de novo. Tem muita gente te cercando, mas nem todo mundo está na dimensão daquilo que está sobre você. Pastor, como assim? Explica. É claro que eu vou explicar. Aqui, eles ainda não haviam aprendido. Vão aprender. Porque tem 3 anos e meio de escola. Só não aprende se não quiser. Mas aqui ainda não haviam aprendido. Pastor, não havia aprendido? Vamos para a Bíblia. Marcos, capítulo 6. Versículo 52. Põe na tela, por favor. Marcos, capítulo 6, versículo 52. Olha o porquê da tempestade. Olha o porquê da tempestade. Versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Se você pegar o contexto, esse versículo aqui está explicando por que os discípulos caíram no meio de uma tempestade. Porque antes da tempestade tem a multiplicação dos... Ué, pastor, então por que os discípulos caíram no meio de uma tempestade? Lembra do versículo 22? Jesus mandou eles entrar no barco e ir adiante. Jesus despediu primeiro os discípulos e preferiu ficar com o povo. Jesus mandou os discípulos entrar no barco e ir na frente, enquanto despedia a multidão. O que é que fez Jesus liberar antecipadamente os discípulos? O milagre da multiplicação. E o que aconteceu lá? Jesus está curando e pregando o dia inteiro. Me vem os discípulos e diz: mestre, está tarde. Como assim? Está tarde, o lugar é deserto e não tem comida para essa gente. Eu imagino Jesus olhando para eles assim: peraí, eu não estou entendendo. Eu estou curando gente, pregando o dia inteiro, e ao invés de vocês estarem preocupados com o que eu estou fazendo, a preocupação, se nem o povo que foi a pé, vai doer, mas eu vou falar. Se nem o povo que foi a pé, é só tu ler o contexto. Marcos, nesse mesmo texto aqui, Marcos diz que o povo foi correndo. O discípulo foi de barco.
Se nem o povo que foi correndo, andando, ei, não é andar daqui até aquela esquina ali. Lê o texto. Eles, Mateus 14 diz, eles caminharam de cidade em cidade a pé, só para ouvir Jesus pregar. A falta de sensibilidade dos discípulos, eu vou repetir, é muita gente te cercando, mas tem gente que não está alinhado com o propósito que você carrega. Deus vai começar a revelar quem é e quem não é, quem está na dimensão e quem não está. Então assim, eu já vou contextualizar. Se fosse hoje, pastor Silas, eles iam olhar para o relógio e dizer, já são 8h39, 9 horas já está na hora de acabar o culto. Por quê? Porque a hora está avançada. Segundo, o lugar é perigoso. Terceiro, o restaurante que eu gosto vai fechar. E se fechar a cantina, se fechar o restaurante, vai dar problema. Aí Jesus, eu imagino, isso aqui é um pensamento meu, eu imagino Jesus dizendo, eu acabei de perder alguém que eu amo. Era para eu estar em luto, chorando, orando, fazendo qualquer coisa. Mas eu estou aqui curando todo mundo, pregando o dia inteiro. Sabe qual é o problema dos discípulos, que é o problema de muita gente hoje? É porque tem gente que te define pela tua performance. Não, ele não está mal não. Por quê? Está curando, está bem. Não, está bem, por quê? Está pregando, está bem. É porque tem gente que te define pelo que te vê aqui. Porque é fácil você olhar daí de baixo para cá, e eu estou profetizando, estou pregando, estou cantando, estou orando, e alguém diz, não, está tudo bem ali. Só que só sabe as guerras, só sabe as dores quem sente, quem vive. Jesus olhou, pensa comigo, o mínimo que os discípulos deveriam fazer é o seguinte, mestre, tu está pregando, mas a pergunta que não quer calar, o senhor está bem? O senhor está curando, mas a pergunta que não quer calar, como é que o senhor está? Eu sei que o senhor acabou de perder um amigo, eu sei que o senhor está o dia todo atendendo, o senhor quer uma água, o senhor quer se assentar, o senhor quer comer alguma coisa, só que eles estão preocupados com eles, não é o povo, é eles, porque eles sabem, se não tem comida para essa gente, que dirá para nós, porque tem gente, já diz manhinha, quando a farinha é pouca, o meu pirão é primeiro. Só que eu vim pregar para alguém que tem mão para levantar e boca para dar. Deus só está permitindo alguns desertos, porque é nesse deserto que você vai descobrir quem está e quem não está, quem é e quem não é. É por isso, lá vai, é por isso que Jesus preferiu inverter a ordem. Ele preferiu mandar primeiro os discípulos ir embora, para depois despedir o povo. É mais ou menos Jesus dizendo, já que vocês ainda não estão prontos, então adianta, vai na frente, daqui a pouco eu chego em outras palavras, daqui a pouco vocês aprendem, vai embora, por quê? Porque eu preciso fazer isso aqui. Versículo 23, e subiu ao monte à parte. Para quê? Para orar. Aqui começa a palavra. Eu vim no ano da oração para dizer para alguém, quando amigos te faltarem, quando quem anda contigo ainda não estiver na dimensão daquilo que há em você, quando você estiver sentindo dores, quando você perder, quando as coisas não estiverem acontecendo como você imaginou, como você pensou, como você projetou, o altar da oração não falha. Glória! Alguém levantou a mão, eu vou liberar a profecia. Eu estou sentindo graça para pregar. Me ajuda na comunhão. Alguém ali levantou a mão. Acorda esse crente que está do teu lado. Acorda ele. Diga a palavra para a tua vida é essa. Diga, está dando certo. Diga, ore. Diga, está dando errado. Ore. Perdeu. Ore. Ganhou. Ore. Jesus curou. Ore. Não curou. Continua orando. A porta abriu. Ore. Fechou. Continua orando. Anda calamaia. Radacé rabá. Tem gente do teu lado. Ore. Te abandonaram. Continue orando. O altar da oração não falha. O altar da oração. Meu Deus do céu, Jesus arrepiou. Ô pastor Gesiel, ô pastora Raquel Malafaia, Jesus está aqui, eu vou profetizar. Deus te trouxe na quinta da vitória. Tu achou que ia cair vitória do céu de mão beijada para você? Se enganou. Tu achou que era
era só vir aqui sentar e estava tudo certo. Tu se enganou. Eu sou de uma escola. Eu aprendi, pastor Silas, que a oração ainda é a chave da vitória. A oração. Jesus mandou eu chamar. Aonde está você que vai levantar o altar de oração hoje? Levanta o altar. Levanta o altar. Faz o seguinte: acabar esse culto, chega em casa, levanta o altar de oração lá. Levanta. Ô pastor, eu tô tendo trabalho com meus filhos. Ore. Ô pastor, lá na empresa, ore. Ei, chega 20 minutos, meia hora, uma hora antes, mas ore. No intervalo, na hora do almoço, ore. Mas pelo amor de Deus, não fique sem orar. Ore. 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 Olha, eu começo a encerrar. Eu vou dizer para você, lá vai. Eu vou dizer para você, por que Jesus subiu para o monte sozinho e orou a madrugada inteira? Olhe para alguém do teu lado aí e diga: a madrugada toda. Lembra que ele entrou no barco para o deserto, mas a multidão estava lá. Ele não conseguiu orar. Os discípulos desligados, irmão. O povo tu ainda releva, mas os discípulos, é por isso que Jesus perdeu a paciência. Jogou eles tudo no barco e disse: vão embora. Eu imagino Pedro olhando para trás e dizendo assim: eu já vi esse filme uma vez. Vai-te embora. Porque o povo, o Jesus ainda releva, mas os discípulos, Jesus vai. E isso aqui é um retrato de sua humanidade. Por quê? Porque quando ele viu o barco longe, o povo foi embora, ele foi para o monte. E ele está a madrugada toda orando sozinho. Por que eu devo orar? Primeiro, porque a oração é a forma mais eficaz de você falar com Deus. Olhe para alguém do teu lado, acorda ele e diga: a oração é a forma mais eficaz de você falar com Deus. Quer falar com Deus? Ore. Pastor, ok. E para mim ouvir Deus? A palavra é a forma mais eficaz de Deus falar com você. Vou de novo. Quer que Deus te ouça? Ore. Quer ouvir Deus falar? Abre a Bíblia. Vou de novo. Quer que Deus te ouça? Dobre os joelhos. Ore. Porque a oração é a forma mais eficaz de você falar com Deus. Quer que Deus te ouça? Quer ouvir Deus falar? Abre a Bíblia. Ouça a palavra de Deus. Jesus foi para o monte para orar. E aqui está a lição. O altar da oração não falha. Jesus, no momento do... Lembra do que eu disse no começo? Luto não se anula, luto se vive. A prova disso está aqui. Porque Jesus está em luto. Mas ele foi para o monte. Dobrou o joelho. E ele está a madrugada inteira. Agora, olhe para cá. Ele está orando, chorando, falando com o Pai. Tu acha que foi só no Getsemane que ele orou sozinho? Não. Jesus já estava acostumado. Porque nem todo mundo tem o ritmo que ele tem. Jesus, quando pegava para orar, era a madrugada toda. Por 3 vezes, Jesus teve que acordar os discípulos. Vocês não conseguem orar. Nem um momento. Não dá para pegar ele na oração. Só que aqui tem um segredo para quem vai voar aqui essa noite. O que, pastor? Enquanto Jesus está orando, os discípulos caíram no meio de uma tempestade. Vai doer, mas eu vou falar. Por que eles caíram no meio de uma tempestade? Por causa do que lemos aqui.
O coração deles estava endurecido. A falta de sensibilidade dos discípulos fez eles caírem no meio de uma tempestade. Porque nem toda tempestade é a de Lucas 8. Vou de novo. Nem toda tempestade é a de Lucas 8. Não entendi, pastor. A de Lucas 8, 22 é batalha espiritual. Ei, vai vendo. A de Lucas 8 é batalha espiritual. São os demônios que estão resistindo para Jesus não chegar em Gadara. A de Mateus 14 não é espiritual. E eu não vim aqui advogar para o demônio, mas eu vim dizer que nem toda tempestade é culpa do diabo. Tem tempestade que é você que está se enfiando nela. Vou de novo. Nem toda tempestade é fruto de resistência ou batalha espiritual. Tem tempestade que é você que atrai o vento para a sua vida. Por quê? Porque você decidiu viver uma vida longe dele. Você decidiu tomar atitudes que não estão alinhadas com o propósito dele. E a lei da semeadura é infalível. Quem planta vento vai colher tempestade. Só que eu estou com uma boa notícia. Eu não sei, e também não me interessa, se a tua tempestade é o demônio ou se é a tua culpa. Mas em ambas as tempestades, quem resolveu? Jesus. Vou de novo. Eu não quero saber se tu está no meio de batalha espiritual ou se tu está colhendo o que você plantou. Mas em ambas as tempestades, quem foi que resolveu? Jesus. Porque, pastor, lá vai a palavra. A solução para a tua tempestade continua na palavra dele. Aleluia. A solução para a tua tempestade continua na presença dele. Ouça-me. Por que eles caíram na tempestade? Porque estavam longe dele. Porque quando Jesus está no barco, isso não é isenção de tempestade. Vou de novo. Quando Jesus está no barco, isso não me isenta de tempestade. Porque ele dentro do barco ou fora do barco, se tiver que passar, você vai passar. Só que quando ele está no barco, ele pode acordar e resolver. A pergunta que não quer calar: e se ele não estiver no barco? E aí, meu filho? Vai continuar até quando com Jesus fora do teu barco? Ei, moça. Ei, meu amigo. Você que entrou aqui hoje. Vai viver até quando? Caminhando sozinho. Navegando sozinho. Remando sozinho. E não adianta vir para um culto como esse. Achar que você está fazendo um bem. Batendo ponto para Deus. Não. Se tu sair daqui sem a presença dele, você vai continuar remando sozinho. Põe o versículo de número 48 do capítulo 6 de Marcos. Põe o versículo 48 do capítulo 6 de Marcos. Eu vou provar para você o que eu estou dizendo. Olha o que está escrito. Marcos 6, versículo 48. Ei! E vendo. Quem foi que viu? Quem foi que viu? Jesus. Quem foi que viu? E vendo que se fadigavam a remar. Calma aí, gente. Jesus está onde? Jesus está onde? Em cima do monte. E os discípulos? No meio do mar. E olha o texto. E vendo que se fadigavam, porque o vento era contrário. Porque é isso que vai acontecer com você. Se você insistir em navegar sem a presença dele, você vai remar, e não vai sair do lugar. E Jesus em cima do monte. Irmão, se tu não pegares, eu vou parar agora. Por quê, pastor? Põe um versículo, põe o capítulo de número 6 de João. Jesus, me ajuda. Põe o capítulo 6 de João. O versículo, se não me falhar a memória, 16. Por favor, põe o capítulo 6 de João. Oh, Jesus. Põe o 17. Olha o texto. E entrando no barco, passaram ao mar, em direção a Cafarnaum, e era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Jesus estava onde?
Jesus estava onde? 18. E o mar se levantou porque um grande vento soprava. 19. Se tu não pegar. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios de distância. Isso aqui equivale a 6 quilômetros de distância. Jesus está onde, gente? Jesus está onde? E os discípulos a 30 estádios de distância. E alguém me explica. Como é que Marcos 6 diz que Jesus está em cima do monte? A 30 estádios de distância. E o texto diz assim: e vendo. Alguém já pegou. E vendo que ele se... Alguém já começou a entender. Eu estou com a profecia e eu vou entregar para quem vai voar. Jesus não usou binóculos. Jesus não usou telescópio. Jesus não usou o zoom do iPhone 17. Jesus está a 30, vai tremer, a 30 estádios de distância. E os discípulos cansados, e os discípulos remando. Mas quem ora, vê. Quem ora, enxerga. Quem ora, Deus dá visão. Quem ora, Deus dá revelação. Quem ora, canta lá, bachurianda. Me ajude a pregar. Levanta a mão porque ela vai. Ô pastor Silas, eu tenho uma mãe que é crente. Minha mãe é mulher do ciclo de oração. Pastor Gesiel, você sabe disso. Quando eu aprontava, quando eu fazia alguma coisa, minha mãe olhava nos meus olhos e dizia: não mente pra mim. Eu já tremia. Não, mãe. Aí ela dizia: se tu mentir, eu vou orar. Vou de novo. Se tu mentir, eu vou orar. E Deus vai me revelar. Portanto, Radacé. Lá vai a profecia. Quem ora não fica enganado. Vou de novo. Quem ora não fica enganado. Quem ora não fica no escuro. Quem ora de olho, lá vai explodir. Quem ora de olho fechado, vê o céu de olhos abertos. Vou de novo. Quem ora de olho fechado, vê o céu aberto. Eu vim pregar. Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar aonde está o foco da tempestade. Aonde está? Eu estou sentindo graça. Prega a Deus na minha boca. Prega a Deus na minha boca. Vai cair a venda dos teus olhos. Vai cair as escamas dos teus olhos. Quem ora, Deus dá visão. Quem ora, Deus dá revelação. Quem ora, meu Deus, levante as duas mãos para receber uma visão de Deus aqui agora. Hoje, meu filho, é para quem vai voar. Eu termino aqui, pastor Silas. 3 coisas que só quem ora tem. 3 coisas que só quem ora tem. Primeiro, quem ora, Deus dá visão. Segundo, quem ora, Deus dá acesso. Vou de novo. Quem ora, Deus dá visão. Segundo, quem ora, Deus dá acesso. Pastor, acesso, vou provar. E ele estava no monte orando sozinho. Mas a 4ª vigília da noite, ele veio. Alguém já pegou? Ele veio. Primeiro, 24, ele viu. Segundo, 25, ele veio. Vou de novo. Mateus 14, 24, ele viu. Quem ora, vê. Quem ora, enxerga.
cima das águas, andando por cima das... Olha a glória aí! Olha a glória aí! Olha a glória aí! Pisa, 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 pisa. Prega Deus na minha boca. Assim diz o Senhor: se o caminho estava fechado, Ele vai abrir. Vou de novo. Se o caminho estava fechado, Ele vai abrir. Ele vai abrir. Pastor, e se o mar não abrir, Ele te fará caminhar por só. Quem é do glória vem. Quem é da marcha vem. Quem tem línguas estranhas vem. Prega a Deus. Shalai. Dorebahai Jova. Riohamai. Eu acabei de receber uma ordem de Deus. Eu já vou voltar. Segure na mão de alguém rápido. Agarra a mão de alguém rápido. Acorda ele ou ela. Acorda ele ou ela. Diga para alguém. Diga: Deus está firmando os teus passos hoje. Profetiza: Deus está firmando os teus passos hoje. Assim diz o Senhor: nesse culto da vitória, tu vai caminhar